Você sabe o que é o fogo-fato? Ou conhecido pelos interiores do Brasil como sobrenatural, mãe do ouro, luz do campo, bola de fogo e outros inúmeros nomes no folclore que são ditos? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar. Me lembra de me seguir, compartilhar, republicar, coloque sempre nos seus favoritos, deixe nos comentários o que achou, muito coraçãozinho, muito like e mande o relato de vocês também e vamos lá. O fogo-fato é um fenômeno natural em que pequenas chamas azuladas surgem espontaneamente em locais como pântanos ou cemitérios, geralmente causados pela combustão de gases liberados na decomposição de matéria orgânica. Esse fenômeno, também conhecido como ignis fatuus, do latim fogo tolo, tem sido fonte de lendas e mistérios ao longo da história. Como o fogo-fato acontece? Quando os organismos mortos entram em decomposição, como bactérias, e liberam gases como metano, CH4, fosfina, pH3 e disfofano, P2 e H4. São combustões espontâneas. A fosfina e o disfofano podem inflamar-se ao entrar em contato com o oxigênio do ar, o que pode também incendiar o metano, gerando uma chama azulada que aparece por poucos segundos. Ambientes propícios são locais úmidos e ricos em matérias orgânicas, como brejos, lagos e cemitérios. São os mais comuns para esse tipo de ocorrência, do mistério e folclore. Então, antigamente o pessoal via essas chamas, esses fogos azulados nos cemitérios e achavam que eram espíritos, achavam que eram almas, aparições, mas eram os gases dos corpos em decomposição e virava combustão que ficava soltando esses fogos e essas chamas. Por surgir de forma repentina e desaparecer rapidamente, o fogo-fato foi associado a espíritos, almas penadas e criaturas místicas, como o boitatá no folclore brasileiro. Já ouvi falar também. E a chama pode atingir até 2 a 3 metros de altura e ser acompanhada de um som de explosão. O deslocamento de ar causado por pessoas correndo pode dar a impressão de que o fogo está perseguindo alguém. A curiosidade científica. A ionização das moléculas desses gases podem formar plasma, emitindo fótons que geram luz visível. Apesar de raro, o fogo-fato pode causar pequenos incêndios em áreas de vegetação densa. Muito fogo. A Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro é uma figura mística do folclore brasileiro, descrita como uma mulher encantadora ou uma bola de fogo dourada que aparece para proteger tesouros naturais, especialmente o ouro. É o que mais se fala no interior do Brasil afora. Essa lenda é especialmente popular em regiões como Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo e Mato Grosso, onde houve intensa atividade de mineração durante o ciclo do ouro. As características da Mãe do Ouro são: muitas versões a descrevem como uma mulher belíssima com cabelos dourados e vestida com uma túnica branca de seda. Em outras versões ela aparece como uma bola de fogo dourada ou uma estrela cadente, cruzando os céus ou deslizando sobre montanhas e campos. Disse que ela pode voar e localizar jazidas de ouro ou tesouros escondidos. A Mãe do Ouro surge para proteger as riquezas da terra contra a ganância humana. Quando alguém tenta explorar o solo de forma desrespeitosa, ela aparece para afugentar os mineradores ou provocar desastres naturais como deslizamentos. Sua aparição é vista como um alerta espiritual para respeitar a natureza e evitar a exploração desenfreada. Claro que isso são os contos do folclore que o povo diz por aí. A relação com o fogo-fato. E alguns estudiosos acreditam que a lenda da Mãe do Ouro pode ser originada da observação do fogo-fato, que é o fenômeno natural que eu já expliquei, em que gases inflamados criam luzes misteriosas em áreas úmidas e ricas em matéria orgânica. Em Minas Gerais e Goiás, a Mãe do Ouro é especialmente reverenciada como símbolo de proteção das montanhas e das riquezas minerais. A lenda é contada em festas folclóricas, literatura regional e até em trilhas turísticas que exploram o misticismo da Serra do Espinhaço, o raio bola. Agora tem o raio bola também, que é muito falado. Também é chamado de raio globular em alguns locais. É um fenômeno atmosférico raro e ainda pouco compreendido, caracterizado por uma esfera luminosa que aparece durante tempestades e pode durar vários segundos. O que é o raio bola? O raio bola é uma esfera de luz muito forte flutuante, geralmente com cor alaranjada, azul ou branca, que surge durante tempestades com raios convencionais. Pode ter um diâmetro de uma ervilha até vários metros, flutua lentamente e pode atravessar janelas ou paredes, e às vezes explode com um som forte, deixando cheiro de enxofre e teorias científicas. Apesar de muitos relatos ao longo dos séculos, a ciência ainda não tem como dar uma explicação definitiva para o raio bola, e algumas hipóteses incluem: a esfera seria formada por um plasma mantido por campos magnéticos, combustão de elementos presentes no solo ou no ar durante descargas elétricas, ondas eletromagnéticas geradas por raios convencionais poderiam criar a esfera, e relatos históricos e curiosidades deles, documentado desde o século XXI, que há registros de raio bola entrando por janelas e chaminés, inclusive causando mortes.
Confundidos com OVNIs por sua aparência incomum, muitas pessoas já associaram um raio-bola a discos voadores ou fantasmas. Por ser imprevisível e raro, há poucos vídeos ou fotos confiáveis do fenômeno onde pode ocorrer. Por isso que eu estou passando alguns vídeos que já foram gravados por pessoas por aí o mundo afora. Durante tempestades elétricas intensas, especialmente em áreas abertas ou próximas a estruturas metálicas. Não depende de altitude ou clima específico, mas é mais comum em regiões como de alta atividade elétrica, e a luz do campo é uma lenda rural brasileira que descreve uma luz misteriosa e sobrenatural que aparece em áreas abertas, como plantações, trilhos de trem ou pastos, geralmente à noite, assustando moradores e viajantes. Essa lenda é especialmente popular em regiões do interior inteiro do Brasil, então todo mundo já ouviu falar um pouco. Como o sul do estado do Rio de Janeiro, onde relatos falam também de uma força demoníaca que se manifesta como uma luz flutuante e inquietante, com características da luz do campo, da mãe do ouro e dos outros que a gente já ouviu falar. A luz costuma ser descrita como uma esfera brilhante de cor amarelada ou avermelhada que se move silenciosamente pelo campo. Ela pode pairar no ar, perseguir pessoas, atravessar obstáculos ou desaparecer subitamente. Normalmente surge à noite em locais ermos ou próximos dos trilhos ou cemitérios, plantações, ou vai da interpretação folclórica do local. Muitos acreditam também que a luz apresenta uma alma penada, espírito vingativo ou força maligna que é incomodada com a presença humana. Em algumas versões, a luz aparece para proteger áreas sagradas ou amaldiçoadas, como antigas fazendas ou locais de conflito. É a história que nossos avós contam. Sua aparição é vista como um sinal de que algo ruim pode acontecer, como acidentes ou doenças, relação com outras lendas. A luz do campo se conecta com outras lendas brasileiras, como o ser mítico, como a forma de serpente de fogo que protege a floresta contra quem destrói, e outras curiosidades literárias. Um conto publicado no Recanto das Letras narra a história de uma vila no sul do Rio de Janeiro, onde a luz do campo aparece como uma força demoníaca incomodada com a expansão humana na narrativa misturada com elementos históricos, como a construção da ferrovia e da rodovia Presidente Dutra, com o surgimento da luz sobrenatural. A explicação científica, vamos lá. A explicação científica mais aceita para o fenômeno conhecido, que envolve a combustão espontânea de gases como metano e fosfina liberados pela decomposição da matéria orgânica em solos úmidos e que geram luzes flutuantes semelhantes a fogo, fato e o que causa tudo. Embora envolta em lendas, a ciência oferece hipóteses plausíveis para esse tipo de fenômeno luminoso. E em brejos e etc., as pessoas ainda insistem em dizer que pode ser ainda sobrenatural. A fosfina e o disfosfano são altamente inflamáveis e podem se incendiar ao entrar em contato com o oxigênio, gerando essas chamas, azul, amarela, branca, que parece flutuar. Alguns cientistas sugerem que descargas elétricas podem ionizar o ar, formando plasma que emite luz visível, semelhante ao raio-bola, e tem a relação com os outros fenômenos. E finalizando a explicação, a mistura da ciência e o folclore. A presença de crenças populares muitas vezes impede a investigação objetiva. Embora os relatos sejam consistentes com fenômenos físicos conhecidos, a conexão entre fenômenos luminosos fica entre esse impasse. Esses eventos, por serem raros e silenciosos e visualmente impressionantes, despertam interpretações místicas que vão muito além da ciência, porque associamos luzes misteriosas ao desconhecido, mistério e imprevisibilidade. Ambientes carregados de simbolismos, sempre com falta de conhecimento técnico, vai gerando mais comoção, aparecem sempre de formas espontâneas e diferentes, e muitas lendas dizem que luzes errantes são espíritos que não encontraram paz, vagando por locais onde morreram ou foram enterrados, funções simbólicas dessas luzes. As luzes também podem ser vistas como sinal de perigo, um aviso espiritual da morte, de lugares ruins para não passar e comportamentos. Algumas versões dizem que pode proteger, mostrar os tesouros. Em algumas crenças, a luz representa a passagem de uma alma entre mundos, como um portal ou guia cultural da religião. E em regiões do Brasil, crenças indígenas, africanas e cristãs se misturam, atribuindo as luzes com significados como manifestações de orixás, encantados ou santos. Há quem acenda velas, faça oração ou evite sair à noite em locais onde essas luzes costumam aparecer. Essas interpretações mostram como o ser humano busca sempre sentido no desconhecido, claro. Mesmo com explicações científicas disponíveis, o fascínio pelo sobrenatural continua vivo e talvez seja isso que torna essas lendas tão poderosas. E também os antigos falavam, não toquem. Se vê, não toca, ou você vai ser eletrocutado, ou queimado, ou ter uma descarga. Agora, se é verdade ou não, não sabemos, mas pelo termo científico ou pelo termo espiritual, de qualquer forma, não toque, não se aproxime. Tanto você pode levar descarga ou se é alguma coisa espiritual, é melhor não arriscar. Se você sabia, se você gostou, se você conhecia, deixa aqui seu comentário, deixa muito like, manda o relato de vocês também.
Claro que hoje foi uma explicação, né, de outros relatos que virão sobre essa questão.